Olá, meu nome é Beatriz. Meu nome é Maria Gabriela e o nosso trabalho é sobre a Carta de Veneza de 1964. Foi em maio de 1964, no segundo Congresso Internacional de Arquitetos de Técnico dos Monumentos Históricos, o ICOMOS, Conselho Internacional de Monumentos e Sítios, que a Carta de Veneza foi elaborada a fim de entender que a preservação e conservação das obras monumentais de cada povo eram essenciais, pois eram um testemunho vivo de suas tradições. Foram então formulados, em um plano internacional, os princípios de que cabia a cada nação comandar a conservação e restauração de suas próprias culturas e de suas tradições. A Carta de Veneza de 1964, ela é considerada a mais influente carta patrimonial até os dias atuais. Isso se deve ao fato de que ela amplia o significado de patrimônio, que passa a ser visto como objeto de transformação histórica, cultural, temporal e não deve ser separada da história ao qual pertence. Diversos países participaram para a formulação dessa carta. Bom, a Carta de Veneza tem como objetivo ampliar os pensamentos da época de que as obras, sejam elas esculturas, monumentos ou arquiteturas, devem ser conservadas e mantidas como forma de preservar a identidade cultural de um determinado local. A respeito das definições e finalidades, então foi definido que para que uma obra seja considerada um monumento, ela não precisa ser necessariamente uma obra de grande porte, como os sítios urbanos ou sítios rurais. Obras de pequeno porte e obras isoladas também podem ser consideradas, quando por trás de sua história tem um significado cultural. Como finalidade, foi estipulado que os dois pontos que dizem respeito ao monumento, que seria a conservação e a restauração, visam proteger a obra e a comprovação histórica. Quanto aos monumentos, entende-se monumento não só as grandes criações, mas também as obras modestas que tenham adquirido ao longo do tempo uma significação cultural. Como exemplo, o monumento a Júlio de Castilhos, no Rio Grande do Sul, de 1913, o Patrimônio Histórico de Joinville, em Santa Catarina, de 1913, tombado em 2019, o Monumento dos Pracinhas, no Rio de Janeiro, de 1960, tombado em 2010. Sobre a conservação, então ela exige que a manutenção dos monumentos seja permanente. Ela é feita para que os monumentos tenham uma função útil para a sociedade, não podendo sofrer alteração de disposição e decoração. Deve ser respeitada também a escala local. Se novas construções ou modificações alterarem os volumes e cores do monumento, será proibida. O deslocamento do monumento ou parte dele, assim como esculturas, pinturas e a decoração do seu interior são proibidas, com algumas exceções. A parte dos elementos só poderá ser retirada se estiver colocando a conservação em risco. E a parte do monumento é somente quando existe uma razão de interesse nacional ou internacional justificadas. A conservação, por sua vez, tem como objetivo conservar e revelar os valores éticos e históricos, respeitando sempre o material original e documentos. Esse procedimento deve sempre ser feito acompanhado de um estudo arqueológico e histórico do monumento em questão. Como exemplo, a gente trouxe algumas obras do Aleijadinho que ficam em Minas Gerais. A gente trouxe também as ruínas de São Miguel das Missões, que foi tombada pelo Patrimônio Cultural em 1938 e pela Unesco como Mundial em 1983.
E por último, a gente trouxe o Centro Histórico de Salvador, que fica na Bahia, e foi tombado entre os anos de 1938 e 1945. Quanto à restauração, quando a técnica original apresenta certo risco para o monumento, todas as técnicas modernas devem ser estudadas para comprovar sua eficácia condizente com a necessidade de cada monumento. Quando um elemento é escolhido para substituir partes faltantes, ele deve estar em equilíbrio com o conjunto, mas ele deve se diferenciar das partes originais para não haver falsificação no documento da arte e história. O acréscimo de elementos só será aceito se respeitar o esquema tradicional, o equilíbrio e a relação como um todo. Como exemplo, o Cristo Redentor, que é de 1931, tombado em 2008. A cidade de Ouro Preto, em Minas Gerais, tombada em 1938. E o Coliseu em Roma, tombado em 1989. A respeito dos sítios monumentais, então, é importante que fique claro que são objetos de cuidados especiais. Importante também assegurar seu saneamento, manutenção e a valorização desses sítios. Como exemplo, a gente trouxe o Monumento às Etnias, que fica em Santa Catarina e é do ano de 1981. A gente trouxe também o Hatra, que foi tombada no ano de 1985. E, por fim, a gente trouxe o Leptis Magna, que foi tombado em 1982. Quanto às escavações, no ano de 1956, a Unesco adotou um padrão científico referente às escavações, que era necessário que as manutenções sejam constantes e que as ruínas tenham proteção permanente de elementos arquitetônicos e objetos descobertos para impedir o desgaste. Como exemplo, o Teatro de São João, que ele é de 1812, em Pernambuco, e foi descoberta essa fonte que era na frente do teatro. A escavação do sítio de Jaraguá I, em São Paulo, e escavações no sítio arqueológico de São João Batista, no Rio Grande do Sul. Por fim, então, as documentações e publicações. E é certo que os trabalhos de conservação, restauração e escavação têm por consequência seus projetos documentados em forma de relatórios, além de desenhos e fotografias, que por fim são enviados para os órgãos públicos e ficam à disposição dos pesquisadores.